Oi, Butterflies! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou entrevistar a Paula. Ela veio do Brasil com a família inteira, com 3 crianças, e também teve que se reinventar aqui na Nova Zelândia, descobrindo uma outra profissão, uma outra parte dela que ela nem sabia que tinha guardado. E vai ser bem legal saber mais como é que é se reinventar, fazer uma outra coisa em outro país, ainda mais com crianças pequenas, né? Então, obrigada, Paula, por querer participar aqui e contar a tua história para mais pessoas, para inspirar também outros brasileiros, né, que tem aquele medo, mas tem aquela vontade de trocar de país. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, vai ser um prazer estar aqui. Então, Paula, vamos começar pelo começo. Como é que foi a Nova Zelândia, assim? Como é que surgiu na cabeça de vocês lá no Brasil vir para cá? O meu marido é da área da TI, né? Então, ele mesmo morando e trabalhando no Brasil, ele viajava bastante a trabalho. Então, ele sempre teve essa vontade, esse desejo de morar fora. E eu confesso que eu que barrava um pouco, porque eu achava muito complicado, que ia ser muito difícil, ainda mais com criança. A minha profissão, que, né, advogada, é complicado de se estabelecer em outro país. Enfim, por N motivos. E aí, quando ele recebeu a proposta de trabalho para vir para cá, eu confesso que eu brinco que a gente tinha um mapa mundi na nossa casa, num quadro, e não tinha Nova Zelândia. Ele ia até a Austrália, né? Que é muito comum. Então, quando ele recebeu a proposta, eu olhei e disse assim: mas aonde? Na Austrália? Ele, não, amor, é um pouquinho do lado. E aí, na hora, eu fiquei em choque. Eu digo: não, né? Imagina, é do outro lado do mundo. Como? E aí, óbvio que ele vendeu o peixe muito bem, começou a me mostrar, a gente começou a olhar, a gente já estava vendo que as coisas estavam ficando difíceis no Brasil. Isso, imagina, antes da pandemia, nós viemos para cá em 2018, então isso foi em 2017. Então, muito antes de se pensar em qualquer coisa, nós já estávamos achando complicado com 3 filhos, né? Isso que nós tínhamos bons empregos, mas não era fácil. Questão de segurança também era uma coisa que pegava muito para nós. E também de poder dar uma certa vivência, uma vivência diferente para os nossos filhos, principalmente para o mais velho, que na época tinha de 10 para 11 anos. Confesso que foi assim, muito no supetão, assim, mas claro, a gente fez tudo muito programado. O Pedro veio para cá em março, nós só viemos em agosto. Então, quando eu cheguei aqui, eu já tinha uma casa alugada, não tínhamos muitos móveis, mas tínhamos uma casa, tínhamos cama, tínhamos assim uma certa estrutura, já tínhamos visto escola para as crianças. Era uma preocupação que nós tínhamos assim de manter, de ter uma rotina, né, de já chegar com uma certa, porque a gente sabia que nós não teríamos a nossa base familiar perto, né? Então a gente já queria deixar. Eu sei que isso é 1 em 1 milhão, né? Fomos muito privilegiados de poder fazer isso, mas foi a forma que a gente encontrou mais segura para nós e para os nossos filhos, né? Então foi isso. Viemos em agosto, viemos com 17 malas. Eu Nossa. brinco que eu trouxe até uma mesinha de canto, eu trouxe dentro de uma mala, trouxe quadros, trouxe tudo. Porque era a forma de eu me sentir em casa, né? Eu acho que foi, hoje eu vejo assim, que não foi pelo bem material, né? Foi porque eu queria sentir a nossa casa. É, porque tem coisas que a gente tem que às vezes nem é de valor alto, é mais porque a gente tem uma ligação Não. emocional com aquilo e faz a gente sentir mais um Sim, aconchego, né? Um abraço, assim, aqui é minha casinha, tem esses quadrinhos, é. não sei o quê. Eu te entendo. Mas, tá, vocês vieram bem depois, então teu marido ficou trabalhando esse tempo, ficaram, é a primeira vez que vocês ficaram tanto tempo longe um do outro? Sim, todo esse tempo, sim. Nós já éramos acostumados a ficar no máximo 10, 15 dias, porque ele estava em projetos direto nos Estados Unidos. Então, isso também foi um dos motivos que fez ele sair da empresa, procurar outras coisas, porque estava há um ano viajando bastante. Então, assim, ele ficava algum tempo em casa, viajava, ficava um tempo em casa. Então, assim, estava ruim com as crianças, né? Era bem difícil. Então foi uma coisa que nos fez vir para cá também. Aí, claro, foi difícil a gente ficar longe, foi muito difícil. Eu tive apoio da família, né, para ficar lá com as crianças. Depois fui me desfazendo das coisas. Achei que eu ia conseguir trabalhar até o dia de vir embora, mas não consegui. Tive que sair um pouco antes porque era muita coisa para resolver. Nós queríamos deixar a casa e deixamos a casa por um tempo fechada. A nossa casa
ela era nova, a gente estava há 1 ano só na casa, e também para processar a mudança, né? Eu sou filha única, então foi muita coisa para a gente processar, para poder realmente ir me desligando me fez muito bem, assim. Então, ele ficou aqui e, ao mesmo tempo, foi bom porque ele conseguiu ver escola, ele viu o bairro. Então, o que que a gente fez? A gente escolheu a escola e depois a gente escolheu a casa, né? Porque que é por região, né? Então, foi difícil, mas eu digo que quem puder fazer isso é muito bom, porque pelo menos quando a gente chegou, a gente já tinha a nossa casa, né? A gente já tinha as nossas coisas, as crianças já estavam. Nós chegamos numa sexta-feira, o meu filho na segunda foi para a escola. É. Então foi assim, não foi fácil, né? Foi punk assim o início, né? Ainda mais uma língua totalmente diferente da nossa, e eu brinco que a gente arranhava, eu, né? Claro, meu marido é fluente, mas a gente arranhava o inglês, o americano, a gente aprende no Brasil o inglês americano. A gente não aprende o inglês britânico, né? E tem diferença o sotaque, tem diferença algumas gírias, né? E É, falas. principalmente gírias e algumas palavras têm significado diferente também. Total, e aí penso, primeira vez que eu fui pegar um café, eu pedi um café to go e o cara ficou me olhando, take away, e eu, take away. Eu nem Hum. sabia o que eu tava pedindo. Sim, o idioma assim, é uma barreira, né? As crianças e também o mais velho, eu acredito, com os amiguinhos. Os mais novos talvez nem tinham tanta ligação, tanta amiguinho, mas o Não. mais velho talvez tenha sentido também um pouco, né? De sair da escola. Na época que a gente estava conversando sobre vir, a gente decidiu que era o time de vir ou se estabelecer definitivamente, parar com isso, porque pela idade, né? Eu acho que ali era a idade limite, assim, para ele vir, justamente por isso, né? Ele, claro, ele sofreu pela questão dos amigos, a língua também. Eu acho que por mais que ele fizesse inglês, ele fazia inglês desde pequenininho, sempre foi uma prioridade nossa. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa de estar aqui, não é a mesma coisa de você estar inserido, porque eu digo, não é só o idioma também, né? É a cultura, é chegar numa escola onde você vai almoçar na escola, ele não era acostumado. É uma escola que é das 8h30 às 3 da tarde. Então, assim, é bem diferente. Ainda tem gente que sofra com o clima, né? Nós, como éramos do sul, então a gente, para nós, está até melhor. Vou dizer que às vezes no sul é mais frio que aqui. Mas não, então assim, são muitos fatores, né? Não é só a língua. E os meus pequenininhos, obviamente, não sofreram, porque um veio com 2 anos e pouquinho, o outro veio com 1 ano. Eles mal falavam. Tanto que aqui o nosso challenge é que eles falem português. Então, assim, eles entendem tudo, a gente fala com eles normal, mas na hora de responder, eles respondem em inglês. Eles se sentem mais confortáveis em responder em inglês. E eles não lembram do Brasil. Não lembram? É, Ah, sim, isso é muito não. pequenininho. Eu penso Muito, nisso muito. também, a Lara, porque eu e o Ara, a gente fala inglês em casa, né? Porque a língua dele principal é inglês. Uhum, Então ele entende uhum. português, tudo, mas não é uma coisa que é fácil para ele ficar falando o tempo todo Claro que português, que não, não é, ainda mais o português não é é, fácil, né? e ele não é brasileiro, então óbvio que não vai ser uma Uhum, coisa que sai assim. E aí a Lara claro. com certeza vai falar inglês o tempo todo, até em casa. Aí eu falo pra Sim, minha mãe vai ter sim. que dar umas ligadas para ela e tentar falar, Sim, assim, né? Eu acho que eles são os que mais sofrem, né? A né? preocupação dos nossos pais é exatamente essa. Meu Deus, eles vão nos entender, eles vão. Eu disse, vão, calma, eles vão entender, né? É uma prioridade nossa aqui. A gente só fala, por óbvio que meu marido é brasileiro, então, né, tem essa vantagem. A gente só fala em português em casa. É óbvio que a gente tem os nossos trejeitos de falar palavras em inglês, e isso a gente fica se policiando para não, para justamente para forçar eles também a falarem português. Uma coisa também que a gente também acaba não forçando a falar português, então a gente entendia. E no início estava dando esse problema até na escola, porque eles começaram a falar misturado, algumas palavras em inglês e português, uma sentença com palavras em inglês e português. Obviamente que nós, falando as duas línguas, nós entendíamos perfeitamente.
Pega uma pessoa que só fala inglês, não entendia. Pega uma pessoa que só fala português, também não entendia. Então a gente começou a trabalhar isso, né? Então a gente sempre explicou, olha, né, em casa, com o vovô e com a vovó, a gente vai falar português, e na escola e tudo mais se fala inglês. Mas eu acho que é só com o tempo que eles começam a identificar que são duas línguas também, né? Eu acho que sim. E assim, Paula, como é que foi para ti, assim? Porque tá, o teu marido veio, tinha oferta de trabalho, então ele já entrou numa rotina, né? E os Sim, seus filhos também, vocês buscaram bastante que eles tivessem uma rotina já desde o começo para não sim. sofrerem com a mudança. Mas para Uhum. ti, né? A mulher sempre é que tem que segurar as pontas e ficar ali correndo Ah, atrás e de para mim tudo. demorou 4 anos. Pois é, porque a gente se preocupa com os filhos, com o marido, com a casa e não sei o quê, e acaba deixando o nosso lado também um pouco de fora, né? Como é que foi para ti, assim, porque você era advogada no Brasil, eu sei que você me explicou antes de gravar que não exercia, né, a Sim, advocacia, mas era sim, da área de direito, trabalhava com sim. juiz e É, tudo. Como é assessora que de foi? juiz. É. Isso. Como é que foi trocar, assim, a área? Conta também da tua empresa, como é que foi, assim? É muito diferente, né? Você sair do mundo do escritório, dos processos, dos prazos, é estranho, até porque eu sempre gostei do que eu fiz, não era uma coisa assim que eu não gostava, que eu fazia por obrigação, não, dei a sorte de fazer uma coisa que eu realmente gostava, é uma área que eu gosto. Só que hoje em dia eu me vejo podendo escolher e ter a flexibilidade de escolher os meus horários. Justamente aqui com o filho, os meus filhos eles passaram por adaptações nas escolas, né? Saindo de primeiro numa escolinha particular, depois numa escola que é o Kinder daqui, que é o público, né? E depois ir para a escola pública mesmo, a escola primária. Então, eu falo muito dos pequenos, porque o grande, graças a Deus, ele já entrou no ritmo, ele já estava em um ano, ele estava super adaptado. Então, foi difícil, foi muito difícil eu querer sair e trabalhar full time de novo. E não é nem por querer, assim, era porque eu tinha que realmente ir na escola, tinha vezes que a gente tinha que buscar antes. Então, não é uma coisa que se você não tem uma base familiar, a gente tem muitos amigos aqui que eu digo que são minha família, mas não é a mesma coisa, né? Então a gente precisou fazer uns reajustes na nossa rotina e na nossa vida. E por óbvio, como o meu marido era o trabalho principal quando nós viemos para cá, quem faria os ajustes era eu. Uhum. Mas nem por isso eu deixei de experimentar. Então, assim, quando eu adaptei as crianças, deu uns 3 meses de adaptação, assim, mais ou menos. Eu fui fazer um curso de inglês. Aí eu fiz um curso de inglês por alguns meses, mas também, obviamente, para aprender, né? Mas também para sair de casa, para ter essa vivência, para falar com outras pessoas, para não enlouquecer, É. sabe? Porque assim, é que nem você falou, o meu marido tinha a rotina dele, as crianças tinham a rotina dele e eu. Hum. Aí no início eu ia muito, a gente não tinha máquina de lavar roupa em casa, eu ia muito lavar roupa nessas lavanderias, né? E eu, altos papos com o tiozinho da lavanderia. Então, assim, comecei, a pessoa que gosta de falar tem essa vantagem. E aí depois os meus pais vieram, nós passamos férias, quando eles foram embora eu disse, bom, eu preciso fazer alguma coisa. E eu fui trabalhar no café. Eu fui trabalhar no café, que era a princípio para aprender inglês e passar um período. Eu fiquei 1 ano e 3 meses no café, porque eu gostava, eles me receberam muito bem, era uma família mesmo, assim, sabe? E era do outro lado da cidade, imagina, eu moro aqui em North Shore, era lá em Oraquei. Então eu ia todo dia, eu ia de carro, porque para mim até valia mais a pena ir de carro do que pegar 2 ônibus e um trem ou coisa assim, mas valia muito a pena. Valeu assim, que eu digo que foi um período muito bom, muito bom, muito bom. Aí depois eu saí e disse, não, agora eu vou sair e vou estudar. Aí começou a pandemia, né? Aí curso não tinha, era só em casa. Aí eu disse, ai, não, em casa eu também não quero, porque eu queria aquela vivência, eu queria estar, né, com pessoas. Aí eu comecei e trabalhei quase um ano num escritório com Immigration Advisor.
foi uma experiência muito boa também, assim, pude aprender, pude entrar na área, digamos assim, né, óbvio que eu não fazia nada ligado ao direito, mas foi uma ótima experiência. E aí depois eu senti que era tempo de eu fazer alguma coisa regulando os meus horários, né, fazer alguma coisa para mim. Então, fiquei um tempo com os meninos, também nós tivemos um lockdown ano passado. Logo depois que eu saí, teve o lockdown. Então, eu fiquei meses com as crianças em casa, o que foi bom, porque se eu estivesse trabalhando ia ser muito complicado, os dois trabalhando, porque no primeiro lockdown eu estava trabalhando, mas os meus filhos pequenos não tinham aula. Uhum. E aí, quando teve o segundo, o meu do meio já tinha aula. Então, ele tinha aula todos os dias, tinha tema de casa. Então, foi bem desafiador, mas eu digo que foi um momento muito bom. Nos uniu muito e foi muito mágico poder participar disso com ele, sabe? E aí, agora que meio que voltou tudo ao normal, eu pensei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu disse, quer saber, eu acho que eu vou tirar aquele plano que estava guardadinho na gavetinha, eu vou começar a colocar em prática. E eu tô adorando. Eu fiz para sentir, eu botei como meta fazer por esse ano para ver se realmente era o que eu gosto, porque muitas vezes você faz uma coisa e quando vai fazer por obrigação, às vezes não era bem aquilo que, né, que você achava que era. E eu tô gostando, tô adorando muito mesmo. E eu acho que tô me redescobrindo. Então, assim, os feedbacks estão sendo bons também. E estou fazendo assim o que eu gosto, né? Que é presentear as pessoas, porque a maioria das coisas que eu faço, ela acaba sendo presente, né? E fazer e receber bem as pessoas em casa ou na casa, né, dos meus clientes. Mas conta mais assim da empresa, como é que foi assim, porque é com comida, né? Como é que surgiu essa É, ideia de fazer os pratos e tudo assim para o pessoal entender como é que funciona? na verdade, assim, ela é com comida, mas ela é uma comida que a gente brinca, chama de grazing table, né? Então, assim, é nada mais do que um pasto, um pasto que você vai, na tradução literal para português, seria um pasto, né? Que nada mais é que são pratos para pessoas que às vezes não querem cozinhar, né? Porque o fundamento dela é sem comida quente, né? Ela não vai comida quente. Então você pode fazer com queijos, você pode fazer com charcutaria, você pode fazer com pães, torradinhas, molhinhos, antepastos, frutas. Então assim tem uma gama que você pode ir indo. E veio muito de pessoas que muitas vezes não tinham mesa ou cadeiras para receber tanta gente em casa. E acabava que é uma coisa que fica ali, né? Você fica na volta pegando. Aí, claro, tem o que você pode fazer, que para eventos eu já fiz, que é em cones, que é em porções individuais, que aí a pessoa pega a sua porçãozinha e fica com a sua porção, né? E eu comecei justamente fazendo isso. Quando eu ia receber os meus amigos, geralmente eu fazia uma coisa para receber eles. E nisso eu fui fazendo, fui vendo na internet, e aí toda vez que eu via alguma coisa diferente na internet, eu fazia em casa. E isso foi despertando em mim uma coisa que eu acabei gostando. Então, nada mais o meu business, ele é disso, né? De fazer essas tábuas para as pessoas, é de fazer para eventos, é de fazer, às vezes, até, né? Não quer cozinhar hoje, você quer uma tábua para tomar um vinho, ou, né, para receber alguém especial, é isso. E também tenho, que é o que eu digo que mais está saindo, que é cestas para as pessoas, quando você quer agradar alguém. O que mais está saindo é o café da manhã, né? Seja para aniversário, seja muita gente agora está recebendo familiar em casa, né? Que estão vindo de outros países, então receber as pessoas com alguma coisa especial faz todo sentido, né? Então é nisso que eu tô indo, né? E assim, teus clientes são, por enquanto, como é que foi assim para conseguir cliente? Foi mais assim no boca a boca? Ou você está Boca a fazendo um boca. trabalho de marketing boca a boca? Por enquanto é boca a boca, assim. Começou, que nem eu te disse, eu comecei em maio, né, pro Dia das Mães. E eu disse, eu vou divulgar e aí vamos ver como é que vai ser. E eu até me assustei com a demanda que veio, né? Que era café da manhã, na época também. E aí eu disse, não, gente, calma, que eu tenho
até hoje, trabalho com quantidades limitadas porque sou só eu. O meu marido me ajuda muitas vezes nas entregas, mas sou só eu que publico no Instagram, sou só eu que cobro, sou só eu que faço, sou só eu que vou no mercado. Então, ainda estou com quantidades limitadas e esse também é o meu objetivo, é fazer mais personalizado, né? Então, acho que esse também é o meu diferencial. E aí começou que eu divulguei no Instagram. E aí as pessoas, graças a Deus, a comunidade brasileira aqui é muito boa, né? Suporta bastante. E aí começou assim, as pessoas que receberam as minhas cestas foram indicando e foram presenteando outras pessoas. E isso acontece muito. A pessoa que é presenteada ou pega para si, encomenda outra coisa para si, ou encomenda alguma coisa para uma terceira pessoa. E assim vai indo. É claro que agora eu já estou vendo, né, para alguém me auxiliar nessa parte de marketing, porque não dá para fazer tudo, né? A gente não consegue fazer tudo, até porque não é minha especialidade, nem quero que seja. Mas por enquanto está sendo assim. Eu divulgo no Instagram, divulgo nos grupos, já estou tendo alguns clientes daqui, né? E isso que está começando a abrir um novo mundo agora para o Welcome. Até porque na escola dos teus filhos também dá para levar cartão, né, para as mães. Sim, sim, sim. Já fui, já divulguei. Elas mesmas também já divulgaram, né, para os amigos em comum. Tanto que já foram algumas caixas, né, para a comunidade daqui. Eu procuro, no início também eu fiz muito parceria para ir nos lugares e largar uns copinhos, largar alguma coisa do trabalho, justamente para as pessoas conhecerem. E eu ainda me considero que as pessoas ainda estão me conhecendo. Eu ainda procuro que as pessoas conheçam o meu trabalho, experimentem, porque, vamos ser francos, cortar um queijo, montar uma tábua, dá para fazer. Eu comecei assim, eu fazia em casa. O que eu procuro me diferenciar agora é nos molhinhos, é em como fazer, é justamente da pessoa não ter o trabalho. Hoje eu não estou afim de ir para a cozinha, então é mais essa é a minha linha que eu quero E também seguir. para negócios, né? Quando tem uma reunião na empresa. Sim, Aqui tem sim, muito sim. disso na sexta-feira, de ter aquelas reuniões com comida e tudo. É bem legal de se inserir aos Sim, poucos, né? sim, é o objetivo. Tem na empresa que teu marido trabalha. Já largamos cartões lá, fica a dica. Não, Estou esperando. tem que. Ah, que legal. Porque é uma ideia bem bacana, assim. Aqui o pessoal gosta muito de receber as pessoas em casa, principalmente o pessoal Sim, mais velho, ou quem é, ou aquelas pessoas que também, vamos dizer, têm um poder requisitivo maior, sabe? Eles não são muito sim, de sim. sair, eles gostam muito porque eles moram em umas mansões. Eu sei que meu marido trabalha com vendendo casa. Então tem umas casas assim, que, Uhum. pelo amor de Deus, né? Não sei nem como é que a pessoa comprou a Eu fico casa babando de também. tão grande que é. Eu fiz um evento agora, acho que faz umas 2 semanas, que foi para o aniversário de 1 ano, e foi de um pessoal daqui. E eu nunca tinha visto padrão Brasil para mais, assim, eu não tinha visto aqui ainda, porque geralmente aqui a gente vai no parque, né? Vai no parque, vai ali, faz. Que eu tô adorando esse estilo, confesso. Estou amando essa simplicidade de realmente comemorar assim e não ter tanta aquela polpa, aquela coisa. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que um aniversário de 1 ano, com malabarista esperando na porta. Confesso que aqui eu não tinha visto ainda. E é legal de ver, assim, e realmente foi muito legal de ver as minhas coisas, da pessoa acreditar em mim, nunca tinha ouvido falar. Ela me achou no Instagram e gostou do trabalho e pediu. Que legal. E tem bastante Uhum. mesmo, assim, que nem o pessoal que o Ari atende, eles fazem muito evento em casa também, né? Como eu tava Sim, falando. E aí, coisa simples, sabe? Fazer um jantar. Só que eles não cozinham, eles contratam um chefe para vir chefe, né? e É, isso eu vi. Né? garçonete. Eu fico assim, nossa, eu também Uhum. quero, eu tinha que não precisa fazer nada, Ah, né? eu também gostaria, sabe? Meu sonho era isso. É, Até quando as pessoas falam, ai, Paulo, não vejo a hora de você vir para o Brasil fazer as coisas. Eu digo, gente, eu quero ir para o Brasil, mas eu quero descansar. Vocês me desculpem, vocês não vão comer nada. e o legal também de comentar, eu acho que é um business que tu começou aqui, porém, como eu sei, né, a gente estava falando antes, você não cozinhava muito em casa, não era uma coisa que você Não. fazia como hobby já.
Então, Não. eu achei bem interessante, porque você é tão talentosa para o que você se descobriu aqui, né? Trocando a rotina, se vendo mais em casa, tentando fazer coisas para os filhos, e acabou vendo uma demanda e uma necessidade que não tinha tanto aqui, e é o que tu gosta. E é engraçado porque É. tu não era de cozinhar antes, né? Não, não. Hoje em dia eu digo que eu adoro, né? É difícil eu ter alguma coisa e eu não levar. Eu não consigo simplesmente passar no mercado e pegar alguma coisa. É um pouquinho mais forte que eu. Confesso que estou tentando, né? Porque eu já passo agora. Tem isso também, né? Agora com o business eu acabo passando bastante tempo na cozinha. Então, final de semana eu procuro não passar tanto tempo na cozinha. Mas é uma coisa que eu gosto. Não adianta, assim. E foi uma coisa que eu me descobri mesmo. Acredito eu que eu já deveria gostar, porque eu sempre gostei de comer, né? Então, quem gosta de Uhum. comer, gosta talvez de fazer, Tu é ou não, também taurina? não necessariamente. Não, sou escorpiana, mas gosto de Ah, comer. Devo ter eu sou alguma taurina. lua aí. Eu acho, porque, meu Deus, falou em comida, eu já falo assim, sim, tô dentro, não importa o que seja, eu adoro comer. Sim. Então, assim, e a gente, como tem filho, agora eles já estão maiores, né? Mas como a gente sempre teve acostumado a ter filho pequeno, né, com 3, então todas as fases a gente pensa, nós gostamos muito de receber as pessoas em casa e de fazer as coisas em casa. Porque as crianças já estão no ambiente delas, se elas querem dormir, elas dormem cedo, então, claro que final de semana, se vem visita, alguma coisa assim, elas vão um pouco mais tarde. Mas geralmente elas já estão cansadas para ir a algum lugar, né? Então acaba que a gente fica mais confortável em casa. E aquilo começou a dizer, bom, se eu me sinto assim, as outras pessoas podem também se sentir assim. E é o que eu tô vendo, assim, e é como eu te falei, as pessoas estão gostando muito, eu fico muito feliz, porque eu faço o que eu gostaria de consumir. Então, tudo que vai ali é uma etiquetinha, é uma coisinha, é um diferencial, é meu, assim, e eu digo, tem a minha cara. E assim, tem alguma dica que você gostaria de deixar, talvez, para quem está nos assistindo e tem medo, assim, de sair do Brasil e se reinventar e começar uma outra... Não precisa abrir uma empresa, né, que nem tu fez, mas talvez uma Sim. outra profissão. Tem alguma dica que tu dá para essas pessoas que têm essa vontade imensa de ir, mas tem medo de largar o emprego no Brasil? Não é fácil, é que nem eu te falei, eu tenho uma posição, tive uma posição um pouquinho mais privilegiada, porque o meu marido já veio com trabalho, né? Eu acho que quando a gente tem filhos, uma coisa que a gente faz reflete diretamente na vida deles, né? Então, assim, o que eu digo é assim, planejar, planejar muito, né? Mas não ter medo, não ter medo de arriscar. A gente tem que ter uma margem, a gente tem que ter uma situação que nos permita dar, assim, né? Poder trabalhar em volta daquilo, mas não ter o medo de arriscar, não ter o medo de se reinventar. E eu sempre digo, nada é definitivo. Quando nós saímos do Brasil, a gente sempre disse, se nada der certo, a gente vai voltar. Não tem, a minha casa é o Brasil e eu sempre até hoje eu falo, lá eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa aqui, me sinto. Hoje em dia, 4 anos depois, eu me sinto em casa aqui. Mas também me sinto em casa lá. Então eu tenho para quem voltar, eu tenho para onde voltar. E eu sempre penso assim que nada é definitivo. Nem aqui é definitivo. Amanhã eu posso dizer e ver a minha demanda que eu não quero mais aquilo e tentar partir para outro. Mas eu acho que assim, planejamento é a primeira coisa que eu digo e não ter medo de arriscar, porque nada na vida é definitivo. Então, assim, venha e faça. E se não der certo, volta para o ponto que começou. Dá para fazer, se arriscar calculadamente, né? Ainda mais com família. Sim, a gente consegue ter É, uma margem de erro, né? é, Assim, por isso que eu digo do planejamento, né? É óbvio que quando a gente não tem filhos, a gente pode arriscar bem mais, né? Bem mais. bem mais. Mas quando tem, com certeza, um planejamento, mas que a gente possa se redescobrir. Porque eu acho que é muito injusto com os filhos e até com o próprio parceiro, com alguém, e conosco, com a gente mesmo, a gente não ficar infeliz numa uma posição. Não que eu fosse infeliz, eu não era infeliz, eu adorava, adoro. Não digo que também é definitivo, que eu não volte. Talvez quando eu consiga ter um emprego full-time hoje, na minha rotina, o que eu quero, que é estar mais presente na vida dos meus filhos,
não me permite ter um emprego full time. Apesar de que, né, com a empresa, né, a gente brinca que não é full time, mas é um full time, né? Porque a gente trabalha depois que eles dormem. Mas hoje eu, Paula, não me permite. Mas daqui a pouco pode ser que sim. Pode ser que eles já estejam maiores e eu volte. Eu só acho que a gente não pode botar essa carga neles e nem em ninguém, né? É só isso. Perfeito. Obrigada, Paula, por participar aqui Eu do que canal. agradeço. E se vocês já estão aqui e quiserem encomendar as coisinhas da Paula, uma cesta ou um plera, né, que a gente chama, assim, pronto para comer com os amigos, vai estar tudo aqui embaixo, os links para o Instagram dela, então vocês podem conversar com ela também diretamente. E é isso. Só mandar Obrigada. mensagem. Eu que agradeço. Beijo. Bye.